Seja bem-vinda, especialista. Você que veio para essa aula, mentoria de mentalidade empreendedora, você vai conversar, nós vamos bater um papo aqui muito interessante sobre essa mudança de mentalidade. Você tem uma mentalidade empreendedora? Por que isso é tão importante no nosso bate-papo de hoje, na nossa mentoria? Porque se você não tem essa mentalidade, será muito difícil você alcançar os resultados esperados. Então, Joyce Florencio, especialista em gestão, processos e finanças, venho trazer essa clareza aqui para você. Você precisa entender que mentalidade gera resultado. Hoje você está aí no movimento de trabalhar bastante, de se dedicar ao seu projeto, aos seus sonhos, a realizar aí tudo o que você imagina, certo? Eu acredito que sim, mas você precisa entender que se a sua mentalidade não mudar, você também não vai alcançar o resultado que você espera, a lucratividade que você almeja, os projetos que você idealiza e sonha como visão de futuro. Então, hoje nós vamos trabalhar esses pontos importantíssimos aí para você, tá bom? Já pega papel e caneta, eu vou compartilhar aqui minha tela com você. Pega papel e caneta, porque a aula tá maravilhosa e você precisa compreender que o resultado, ele é possível sim, ele vai chegar se você se dedicar, tá? Com a ajuda das especialistas, nós estamos aqui para isso, para te ajudar a mudar a sua visão de mundo, a sua visão de negócios, tá bom? Então, vamos lá. Conversando sobre mentalidade empreendedora. Você tem essa mentalidade? O que passa aí pela sua cabeça quando você pensa em mentalidade empreendedora? A mentalidade empreendedora, Joyce, é ter um negócio. Mentalidade empreendedora é empreender. Será que mentalidade empreendedora é empreender? Quantas pessoas você conhece que tem um negócio, mas não tem mentalidade empreendedora? E vamos lá, vamos conceitualizar aqui o que é essa mentalidade empreendedora. A mentalidade é aquela, empreendedora é aquela que faz você enxergar aquilo que ninguém vê. O que é um empreendimento? O empreendimento é o quê? É você criar algo, você tem um problema, existe um problema no mercado, e aí você encontra uma solução. Com essa solução, você entrega. Então, eu tenho um problema, a solução e a entrega. Então, eu tenho um negócio. Então, depois que eu entendo que eu tenho um negócio, eu preciso compreender esses pontos, tá bom? Que pontos são esses? Depois que eu tenho um negócio, eu tenho que compreender como eu vou entregar isso. Depois que eu juntei tudo e formatei esse produto, esse serviço, logo eu tenho um negócio e aí começa o movimento de crescimento. E aí vem a questão: por que tantas pessoas têm conhecimento, mas não têm resultado? Tem técnica, mas não tem resultado. Me responde aqui. Vou olhar para você. Me responde aqui. Por que tantas pessoas não conseguem ter resultado? O que você imagina o motivo? Por que isso acontece? Deixa eu te falar. Muitas empreendedoras que eu já acompanhei me falavam a seguinte questão: Joyce, se o dinheiro é meu, por que eu não posso gastar? Joyce, se o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Beleza, você faz o que você quer. É exatamente isso. Mas você acredita, olhando aqui, você acredita que isso é mentalidade empreendedora? Seja verdadeira com você. Isso é mentalidade empreendedora? Isso não é uma mentalidade possivelmente um pouco mais antiga, de, eu faço do jeito que eu quero, porque é meu, sempre deu certo, a minha família toda fez assim, eu conheço não sei quem que faz assim também. Você acha que é essa mentalidade que vai te gerar resultados? Será? Aí aqui eu trouxe até uns pontos para a gente conversar. Ó. A jornada empreendedora é um processo de autodescoberta, que combina atitude, resiliência e foco em servir. O que é que a gente falou? Eu tenho um problema, eu
encontro a solução e eu entrego essa solução. Logo, eu estou servindo. Isso é uma jornada empreendedora. E aqui a gente vai explorar um pouquinho sobre essa mentalidade empreendedora, tá? A mentalidade empreendedora, eu trouxe aqui 4 pontos para você compreender melhor como você pode desenvolver essa mentalidade. Volto a dizer, mentalidade empreendedora não é, eu tenho um negócio, então eu sou empreendedora, eu tenho mentalidade empreendedora. Meu Deus, não é isso, gente, não é, tá? Mentalidade empreendedora vai passar por isso aqui, ó, pela essa sua proatividade e resolução criativa. Você é uma pessoa que está ali sempre de olho nos problemas das suas clientes, como você vai resolver esses problemas? Você está ali, você tira um tempo para planejar pontos de melhoria para entregar um melhor produto ou um melhor serviço? Você tem esse tempo? Ou você está aí numa rotina tão frenética de trabalho, 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 já isso não dá tempo nem de olhar para mim, imagine o que é que tem que mudar, o que é que tem que acontecer, qual o problema que a minha cliente tem. Isso é importante que você pare e entenda, porque você tem que ter essa mentalidade, ser proativa, ter esse pensamento de resolução de problemas de forma criativa. Porque às vezes a gente pensa que resolver problemas é entregar aquele melhor produto à minha cliente, fazer com que ela tenha uma experiência de num formato que você nem consegue, nem ela consegue compreender tudo que você vai entregar para ela. Então, assim, mentalidade não é isso. Oi, Carliane, tudo bem? Deixa eu parar aqui de compartilhar. Parar a apresentação. Tudo bem, Carliane? Seu áudio está desligado. Eu cheguei agora, mas eu entrei para pegar pelo menos no final. Pronto, não, eu estou falando aqui sobre mentalidade empreendedora. Chegou a olhar os vídeos que eu passei? Dei uma olhada por minha vida tá uma correria esses dias. Pronto. Depois tu dá uma olhadinha, porque tá bem rico, sabe? Tá. Tem um vídeo lá sobre mentalidade empreendedora, outra sobre os pilares para começar a organizar o seu negócio, e um que também vai falar sobre organização financeira, depois que você entende um básico para começar, como fazer a organização financeira. Eu já falei aqui algumas vezes sobre esse tema de organização financeira, mas é um tema que não se esgota nunca. Nunca. Porque a gente tem sempre um ponto para mudar. Seja a nossa mentalidade, seja as nossas crenças, seja como eu fazia e como eu tenho que começar a fazer. Então, são muitas coisas que a gente precisa mudar, tá? E aí, Carliane, eu estava aqui fazendo uma apresentação sobre essa questão da mentalidade. Por quê? Mentalidade, ela gera resultado. Às vezes, eu vejo muitas empreendedoras, elas fazem muito cursos técnicos, investem até no negócio e tudo, gasta todo o dinheiro que recebe, investe no negócio, mas continuam sem ter lucros, sem ter lucro. E aí você se questiona, mas como pode? Essa pessoa faz tudo, trabalha 14 horas por dia, o dinheiro que entra muda, reforma, está toda hora reformando e está sempre nesse vermelho. Será que é só ela investir? Será que é só ela fazer mais cursos técnicos? Será que ela não precisa ter essa mentalidade empreendedora? Porque empreender, como eu falei aqui anteriormente, eu tenho um problema, aí eu tenho uma solução e eu entrego isso para minha cliente. Pronto, isso é empreender. Mas não quer dizer que eu empreendendo, eu já tenho mentalidade empreendedora. Tantas pessoas que empreendem, que eu acredito que você deve conhecer, que você olha assim e diz, meu Deus, essa daí, se ela sair do canto, vai demorar muito, ou vai apanhar muito para poder ter algum resultado. Você conhece alguém assim? Algumas pessoas assim? E conheço, sem citar nomes. E acredito que estava falando isso domingo no curso.
Eu estava até falando com as meninas que vieram de fora, que estavam com a vendas lá, né, de uma marca. Eu disse, olha, esse ano, acho que desde o meio do ano passado, eu comecei a focar em, como é que se diz? Em palestras, em encontro, tudo entrado para dentro do empreendedorismo. Porque não adianta eu ser manicure, ser epiladora e só fazer curso de unha e fazer curso de epilação, se eu não souber o que está rolando dentro do meu negócio. Aí, tipo, depois que eu saí disso, que eu comecei a fazer a mentoria com vocês também, aí eu comecei a evoluir, eu até falei para a Dani, que é uma das meninas que estava lá, eu disse, olha, quando eu vinha para algum evento, quando eu vinha para algum curso, eu saía daqui mesmo só com o conteúdo em mente, porque eu não tinha uma organização financeira, porque eu não conseguia comprar nada, via tudo que eu queria, mas eu não conseguia comprar. E, tipo, domingo agora, eu trouxe muitas coisas que eu queria e sem se preocupar que dia primeiro é dia das contas, até dia 10 é dia das contas, sem se preocupar que o dinheiro das contas estava guardado. Aí ela, mas isso aí é porque tu já tá com a mente totalmente diferente, tu já tá no nível mais elevado. Eu disse, Depois que eu comecei a fazer mentoria, depois que eu comecei a investir no empreendedorismo e ver o por fora, aí, graças a Deus, eu tô começando a crescer nessa meta minha. Exatamente isso, Carliane, porque assim, é isso que eu vejo. Eu vejo tantas empresárias buscando só a área técnica. Aí eu como gestora, como a mulher que olha para o dinheiro, que olha para o processo, eu digo assim, meu Deus, não, quando é que vai mudar a chave dessa pessoa? Porque assim, eu entender de área técnica, se eu trabalhasse para alguém, eu precisaria saber do técnico. Ponto. Técnico, porque eu tenho que entregar o melhor serviço e tudo. Se eu entendesse um pouco mais sobre gestão de pessoas, liderança, outras coisas, seria interessante. Mas o técnico já iria me servir bastante se eu trabalhasse para outra pessoa. Só que pensa aqui comigo. Normalmente vocês vão ter o próprio negócio, vocês vão investir no próprio negócio. E para investir nesse negócio, você precisa entender o que é gerir um negócio. O que é gerir pessoas? O que é finanças? O que é despesa? O que é receita? De fato, o que é lucro? O que é meu salário? O que é prolabore? O que é distribuição de lucros? Como é que eu posso economizar? Como é que eu posso crescer? Se eu quero ser grande, se eu quero ter uma empresa com várias pessoas trabalhando comigo, como é que eu vou crescer? Se eu só estou ali entendendo de área técnica. É por isso que, vamos falar do setor da beleza, é por isso que no setor da beleza, quando a gente vai fazer um treinamento, quando a gente vai escutar as pessoas que trabalham na área, que envolve qualquer aspecto da beleza, o que é que a gente escuta? Ah, porque o fulano de tal roubou minha cliente, aí o fulano de tal não entende, aí o fulano de tal... não, são coisas assim que muito mesmo que você diz assim, vou falar uma palavra, né, comum, fofoca. Aí você olha assim, meu Deus do céu, qual é o nível de evolução de conhecimento dessas pessoas? Aí tudo bem, elas trabalham para alguém, beleza? Tudo ótimo. Agora, a pessoa que gerencia ela, que é a gestora do negócio, essa daí que tem que estar de olho. Se as minhas colaboradoras estão num movimento só de brigar, falar mal da outra, tomar cliente e não sei o quê. Gente, eu já passei por cada situação constrangedora, porque eu que ficava com vergonha pela outra pessoa, que, meu Deus do céu. E aí eu penso assim, e essa gestora, cadê ela? Cadê ela que não sabe liderar pessoas? Cadê ela que não sabe gerir os recursos do negócio? Por que está se perdendo tantos produtos? Por que o dinheiro não está sobrando? Por que essa pessoa que trabalha aqui, nem que ela seja uma prestadora de serviço ali dentro, por que ela não ganha melhor? O que está acontecendo? Gestão. Ah, mas só que eu já tenho um negócio, dentro do meu negócio tem 10 pessoas muitas vezes
zangada, revoltada, falando mal uma da outra, a cliente sentindo isso, aí o que acontece no final? O negócio lá não cresce, as clientes começam a deixar de ir naquele ambiente, porque é um ambiente que não é tão agradável, né? Porque se você não tem colaboradoras treinadas, preparadas para receber bem, para entregar melhor ainda, para entender que ali é uma pessoa que ela está observando tudo que você faz, todo movimento que você faz. Não que ela esteja ali para isso, mas ela é a pessoa, ela está viva, ela consegue enxergar tudo isso. Então, isso é gerir negócio. Então, você falou algo importante. É muito importante a gente ter o conhecimento técnico, claro que é. Agora, se eu passo a ser gestora de negócio, eu preciso entender que eu vou liderar um cliente, liderar um colaborador, liderar um parceiro. Eu preciso entender, será que eu sei negociar com os meus parceiros? Será que eu sei negociar com o meu cliente para que ele fique satisfeito e eu também não saia no prejuízo? Então, isso é gestão. Só que, olhe, é um processo difícil para as pessoas compreender que isso é tão importante como uma técnica. Eu vou dar um exemplo, eu faço psicologia. E aí, na grade inteira de psicologia, o que a gente aprende lá é técnica. Só que eu como gestora, eu olho para isso e eu digo assim, meu Deus, essas pessoas vão sair daqui, elas vão ter praticamente um negócio, elas vão atender, vão para uma clínica, vão montar o próprio negócio. E cadê a formação para essas pessoas que vão gerir um negócio? Não existe na grade curricular de um curso superior, não existe. Aí você diz, meu Deus do céu, como as pessoas, de fato, não compreendem o poder de um negócio. Entendeu? E é desse jeito aqui. E isso você acha que é só na área da beleza? Eu acabei de trazer um exemplo, na área da saúde, na área comercial, qualquer área, médicos. Vou falar um exemplo, né? Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, e a maioria dos médicos que ganham bem, né? Ainda é uma classe que ganha bem, é uma das classes mais endividadas. Aí você diz, meu Deus, como é que pode? Fulano ganha 10, 15, 20, 30 mil reais e é tudo endividado. O que faz o ser não sair desse ciclo? Aí tem outra pergunta, né? Que a pessoa diz, quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Você gasta porque a sua mentalidade não mudou. Você está ali numa mentalidade até ganhando mais, mas de um assalariado, porque tudo que eu tenho que ganhar, eu tenho que gastar. Tudo que eu tenho que ganhar, porque senão, se o mundo acabar amanhã, acabou-se tudo, e eu vou gastar tudo. Meu Deus. Eu já estou em outra mentalidade, porque quanto mais eu ganho, menos eu gasto. Mas é isso, como é que você vai investir? Como é que você... Carlinhos, a mentalidade que você está trazendo aqui é linda de se ver. Por quê? Porque eu imagino como é que a Carliane vai comprar aquela máquina que ela almeja ter. Ou como é que ela vai realizar aquele planejamento pessoal se ela não tem um plano mínimo de estratégia para chegar nesse planejamento pessoal? Porque se você é dona do seu negócio, você também tem sonhos para realizar no formato, na área pessoal. Só que de uma forma descontrolada, você nunca vai alcançar. Eu até falei para as meninas hoje, que a gente vendeu algumas coisas lá do espaço que a gente vai trocar. Aí elas ficaram. A partir do dia 10, porque dia 10 é as contas lá do espaço, né? A partir do dia 10 ninguém gasta mais dinheiro, porque a gente precisa comprar os móveis do salão. Eu disse, ao invés de ninguém gastar mais dinheiro, vamos pegar cada dia, uma de nós, guardar R$ 50, porque no final da semana a gente vai ter o dinheiro de um móvel, ou então junto, no final do mês a gente vai ter o dinheiro de toda a mobília que a gente quer colocar aqui dentro do espaço. Aí a menina, mas R$ 50, eu disse, gente, R$ 50 é um procedimento que a gente faz. Vocês estão tirando e ainda estão tendo o lucro de um procedimento de vocês, porque R$ 50 é um pé e mão meu. Um cílios de vocês é a partir de 120, um alongamento de vocês é a partir de 120. Vocês ainda vão estar com R$ 60 de lucro. E eu?
R$ 50 a gente tirando todo dia é R$ 150, porque somos 3. Todo dia R$ 150. No final da semana a gente vai ter um dinheiro para comprar mobília. Aí elas ficaram assim, olhando para minha cara e pensando. Aí eu disse, e aí, vamos fazer ou não? Porque se vocês estão só chorando, porque vocês estão só realmente chorando, chorando, se mal dizendo que não tem dinheiro, vamos separar o dinheiro, vamos fazer desse jeito que a gente vai comprar tudo que a gente quer, vai fazer a reforma que a gente quer no salão. Aí elas ficaram caladas, olhando para mim, vou ver a partir de amanhã como é que vai ser. Mas é uma estratégia, de fato, ó, que não vai fazer, não vai fazer elas sofrerem tanto e, ao mesmo tempo, sem sentir, você criou aí uma estratégia para poder alcançar um objetivo. E assim, por dia, certo que não sei para elas que vai fazer falta, mas por dia R$ 50 é uma coisa que vai interessar para a gente, porque é uma coisa que a gente vai colocar ali para a gente, para o conforto do nosso cliente. Aí eu estou esperando amanhã como é que vai ser, se elas vão iniciar ou não. Amanhã, aí você vai saber qual é a mentalidade delas. Pois é. Eu vou compartilhar aqui. Eu ainda falei para elas, eu disse, disponibiliza uma conta minha que está parada, e a gente coloca esse dinheiro todo dia, e no final de semana ou no final do mês, a gente vê o que é que tem e faz o que precisa fazer. E a gente não vai se preocupar em estourar cartão, em parcelar tudo em 10 vezes, até o final do ano ainda está pagando. A gente vai conseguir pagar tudo à vista. De forma suave. Pois é. Suave. É isso mesmo. Pronto, isso é mentalidade, é usar da estratégia. O que é que eu posso fazer? Eu posso ter até uma parte que eu falo na gestão, em um dos vídeos que eu mandei para vocês, que eu falo sobre essa parte. Às vezes a gente quer vender mais para ter mais receita. Só que quando eu vendo mais, eu gasto tempo, eu gasto custos com produto, com isso, certo? Mas eu posso ter mais receita, mais lucro. Eu posso ter mais lucro. Como, Joyce? Diminuindo as minhas despesas. Se eu gasto menos, o que acontece? O que é o gastar? O que é a despesa? Eu tiro um dinheiro, vamos supor que eu tenho que gastar R$ 50. Bom, eu tiro esse dinheiro e pago alguma coisa de R$ 50. Agora, se eu não preciso pagar, o que acontece? Isso é lucro total. Porque eu reduzi as despesas por um tempo e o meu lucro aumentou. Isso aí que você fez foi exatamente isso. Vocês não pensaram, você não pensou assim, vamos atrás de mais cliente para vender mais. Não, às vezes a estratégia ela é mais simples do que a gente pode imaginar. O que é que a gente pode diminuir de despesa aqui? Para poder sobrar esse dinheiro, para poder alcançar essa meta em determinado período. Ponto. E as outras coisas vão continuar. Não quer dizer que você não vai atrás de mais clientes, não quer dizer que você não vai fechar sua agenda. Todo o resto vai continuar, mas resultado rápido não gasta. Resultado rápido não gastar. Porque aquilo que você não tira do bolso é lucro. Entendeu? O que você fez aí foi resultado rápido. Eu ainda joguei números para ela, né? Porque, tipo, se a gente fizer de segunda a sábado, são segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, são 6 dias, dá R$ 300 de cada. R$ 300 de cada por semana dá R$ 900. R$ 900 a gente já compra alguma coisa. E se deixar por mês, 4 vezes 9. Eu joguei números para elas entenderem que no nosso dia a dia, tirar R$ 50 não é nada. E no final do mês a gente vai ter o dinheiro de tudo. Toda a mobília em um mês, vocês praticamente, né? Possivelmente, depende do valor, mas vocês vão ter praticamente toda a mobília pago à vista, que ainda pode negociar, porque com o dinheiro, a gente, né, dinheiro, como diz, né? Dinheiro vivo a gente negocia. Consegue negociar. Exatamente. Então, vocês ainda vão, aí você ainda vai ter esse outro benefício da negociação, tudo. Gente, olha aí, estratégia maravilhosa. E isso, Carliane, isso é mudança de mentalidade. De fato, isso é a mudança. O que acontece? Eu preciso vender mais, por isso que não dá certo. Muitas vezes a gente vai conversar com a pessoa diz assim, eu não tenho resultado porque eu vendo pouco. E o que você vende? O que acontece com aquele dinheiro?
Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender o que é que acontece. Será que o que eu vendo, eu não posso pegar uma parte desse dinheiro para tentar investir para vender mais? Será que não está faltando alguma coisa? Às vezes, vamos supor, eu vou atender minha cliente, o meu produto não é de qualidade, eu não preparo um ambiente adequado para que ela convide a amiga dela, eu não faço campanhas, eu não faço nada. Então, como é que você quer vender mais? Só dizendo que o mercado está ruim? Possivelmente, para quem tem essa visão, o mercado sempre vai estar ruim. E não tem promessas de melhoria, não. Não tem promessas de melhoria, não, porque a melhoria, quem faz é a gente. É verdade. Entendeu? Essa história que, porque o mercado está ruim, quando você escutar isso daí, você pensa logo, e quando é que vai estar bom? Normalmente o que a gente escuta é que só tende a piorar, porque vai vir isso, vai substituir os trabalhos, não vai, ninguém mais vai fazer isso, tá aí inteligência artificial, tem aí tecnologia, e agora vai ser assim. E aí, você vê um cenário melhor? É difícil. Não é que eu seja negativa, eu sou realista, eu gosto da realidade. Então, eu preciso já organizar o cenário, o meu cenário. Porque o mundo, ele é assim, ele é volátil mesmo. E como é que está o meu? Como é que está a minha mentalidade? Então, é isso, Carliane. A mentalidade, eu acho que é um dos principais pilares para... Acho não, pela minha experiência, é um dos principais pilares para a gente, de fato, ter resultado. Eu vou compartilhar aqui uma tela contigo para apresentar essa parte aqui que eu preparei. Então, a gente vai falar aqui de mentalidade, ó. Você consegue enxergar? Dá para. Espera aí, deixa eu tentar aumentar aqui. Pode ser que tá pequeno. Ai, não consigo aumentar aqui, não. Deixa eu ver aqui. Conseguindo enxergar? Dá, agora tá melhor. Melhorou? Pronto. Então, ó, ter essa questão que você acabou de falar, ser proativa, ter essa proatividade, essa resolução criativa. Você acabou de falar o que foi feito. Você teve uma resolução de um problema de forma criativa. Como, Joyce, eu não sugeri vender mais, não sugeri eu sugeri aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Claro que vai ter um pouco de esforço, claro que vai ter, tem que ter esforço. Sem esforço a gente não alcança nada, não tem como. Não tem essa realidade. Mas você mostrou visão de futuro, quando você calculou, mostrou para elas, né? Olha, se a gente guardar tanto assim, em uma semana nós vamos ter X, em um mês nós vamos ter Y, com esse valor nós vamos conseguir trocar a mobília, fazer isso, não ficar endividadas, ter um valor à vista e ainda negociar esse valor. Isso é visão de futuro. Às vezes a gente escuta isso, né? Você tem que ter visão de futuro e pensa que é uma coisa muito distante. Visão de futuro é justamente, ó, crie metas estratégicas. Está aqui, ó. Você criou uma meta estratégica para alcançar seus objetivos. Você viu como você teve visão de futuro em uma decisão, quando você mostrou a aprendizagem continuada. O que é que você disse no começo? A minha visão mudou quando eu deixei de buscar só o conhecimento técnico. Por quê? Porque eu entendi que eu tinha um negócio e eu precisava aprender sobre negócio para poder ter o resultado que eu espero. Então, você foi buscar um aprendizado, só que não só com base só no técnico, você buscou outros conhecimentos, porque você compreendeu, mudou a sua mentalidade e compreendeu que você tem um negócio. E isso faz toda a diferença. E como é que você continua crescendo com essa mentalidade? Quando você, além de compreender, você vai buscando isso aqui, ó. Network, colaboração. Quando você trabalha com outras pessoas, o que é que você vai precisar sempre? Colaboração. Para fazer colaboração, você tem que fazer exatamente o que você disse, ser democrática. Gente, ó, deixa eu clarear aqui uma ideia para vocês. A ideia é essa, o resultado é esse. Vocês topam? O que é que você disse para mim? Amanhã eu vou ver se elas toparam. Mesmo assim, o que é que quer dizer isso? Você deixou
uma ideia, mas não impôs a sua ideia. Você está ali entregando a sua ideia e buscando a colaboração, porque juntas é que vocês vão ter esse resultado esperado. E aí, isso que você já vem trilhando bastante esse caminho do network, da colaboração. Isso é mentalidade, uma mentalidade de sucesso. O sucesso não se constrói sozinho, não se constrói sozinha. Construa relacionamentos valiosos. Quando você está sentado à mesa de outras mulheres que inspiram, quando você está com outras sócias e ali vocês entram num diálogo, isso é mentalidade empreendedora. E é muito importante esse processo. Continuando aqui nessa mentalidade, aí a gente vai pensar assim, certo? E para empreender, Joyce, o que é que eu preciso ainda mais mudar na minha mentalidade? Naturalmente, quando a gente empreende, a gente assume mais riscos. É diferente de, no final do mês, você receber o seu salário. E é diferente de você fazer o seu salário, fazer o negócio dar lucro, investir no negócio. Então, quando você está dentro do negócio, você tem que entender que você vai assumir mais riscos. Aí as pessoas dizem assim, eu vou deixar de trabalhar para os outros, né? Falando assim como uma pessoa diz, né, o pessoal. Vou deixar de trabalhar para os outros. Vou trabalhar para mim. Eu digo, muito bem. Você vai trabalhar para você? Excelente ideia. Agora, você está preparada para trabalhar para você? Porque uma coisa é eu falar que eu vou deixar de trabalhar para os outros. Outra coisa é eu estar preparada para ter resultado trabalhando para mim. Eu tenho gestão de tempo, eu tenho mentalidade empreendedora, eu sei usar resoluções criativas, eu assumo riscos, porque é muito fácil falar que o mercado está ruim, mas eu estou dentro desse mercado, será que eu estou disposta a assumir esses riscos? Equilíbrio pessoal e profissional, sempre estar com esse cuidado, né? Preservar essa questão de saúde, relacionamento, que a gente já vem conversando bastante sobre isso. E isso faz parte de uma mentalidade. Gestão financeira inteligente, planejar, controlar, investir. Próximo passo que você vai precisar entender é a parte de investimentos. Porque fez aí gestão, entendeu? Já está entendendo mais sobre essa parte de planejamento, sobre a parte de controle, aí a gente tem que ir para o próximo passo, que é caminhar para os investimentos. Ter essa flexibilidade na adaptação e resiliência e persistência. Falhar, aprender e seguir em frente. E aí, Carliane, quando a gente fala sobre isso, uma das coisas, deixa eu parar aqui de compartilhar. Parar aqui, parar de apresentar. Quem está pedindo para entrar? Não sabe, não sei quem pediu. Pede de novo. Alguém. Então, Carliane, quando a gente entende esses pontos. Aí a Renata. Oi, Renata. Tá aqui certo? Quer entrar? Ela não está conseguindo entrar? Entrou. Não. Oi, Renata, tudo bem? Estou aqui falando hoje sobre mentalidade empreendedora, tá? E aí, o que acontece? Essa mentalidade, como a gente conversou aqui, Carliane, é o que vai gerar esse resultado, tá? Renata, nós estamos falando sobre a mentalidade. Muitas vezes a gente busca muito conhecimento técnico e não lembra que nós somos gestora de um negócio. Que a partir do momento que eu preciso gerir meu negócio, que eu preciso entender sobre resultado, sobre investimento, sobre lucro, sobre salário, meu salário, organizar toda a casa, todo o negócio, eu sou uma empreendedora. Nesse momento, depois que eu viro empreendedora, eu tenho que mudar a minha mentalidade, que eu saí do sistema de CLT e eu preciso compreender que agora o meu sistema é diferente. Ele tem que acompanhar, porque senão não tenho como ter resultado nesse formato. E aí, ainda tem um outro detalhe quando a gente fala de mentalidade. A gente não pode esquecer que nós somos criadas por uma família,
nós temos cultura, e a nossa cultura, muitas vezes, está em nós, e a gente nem observa o que a gente faz. Exemplo, às vezes a gente tem um sistema de gastar desesperadamente. Ou a gente tem até um sistema diferente, de guardar desesperadamente. Ou a gente tem um sistema de, tá bom. Não, tá bom. O que eu tenho aqui tá tão bom, dá para sobreviver, dá para sustentar a minha família, dá para comprar o básico. O que é que isso tá relatando nesse momento? Quem sabe me dizer aqui? E aí, Carliane? Que sistema é esse que a gente está vivendo que tá bom? Tá bom. Tá bom aqui, sabe? Não quero mais não. Isso só dá dor de cabeça, só dá trabalho. Porque quanto mais eu tenho, mais as pessoas me pedem. Pior que tem muita gente que pensa na verdade mesmo, né? Tipo, eu trabalhar só para pagar minha conta. Dando para pagar minhas contas, tá bom. Aí fica naquela zona de conforto e não vai atrás de mais, não quer mais, ali tá bom. Eu costumo dizer que nós somos, né, filhas do dono do ouro e da prata. Se nós somos filhas do dono do ouro e da prata, por que tá bom? E olha, voltando ao que a gente falou, mentalidade empreendedora. Não, aqui não é trabalhar 24 horas ou se desgastar para poder ter o tal lucro que você almeja. Não. Às vezes a gente só precisa mudar essa mentalidade. Se eu sou filha do dono do ouro e da prata, por que eu me contento com isso? O meu ambiente de trabalho não é legal. Eu estou me contentando com isso. Os produtos que eu uso não são bons e eu estou me contentando com isso. Os meus clientes não estão voltando e eu estou me contentando com isso. Sabe o que é, gente? Muitas vezes nós não notamos, mas nós estamos num sistema de paralisação. Crenças. Tá bom, eu só preciso disso aqui, porque se eu tiver mais, sabe, posso até mudar, eu vou ser uma pessoa diferente, porque eu já vi tanta gente com dinheiro e vira outra pessoa. Vira não, gente. Ela não vira não, ela é aquela pessoa que ela está se mostrando. Aí, como ela já é aquela pessoa, e como ela já tem mais, aí começa. Aí ela ganhou força para mostrar quem ela é. E agora eu não preciso tá me humilhando para ninguém. Agora eu tenho dinheiro, então ela vai mostrar quem ela é. Então entendam, não vivam como é que eu vou dizer, essa escassez. Até aqui tá bom. Não, eu não vou aumentar, não, sabe, o meu serviço, porque se aumentar vai faltar clientes. Sabe o que é isso? Não é medo de aumentar o seu valor, não. É escassez. Porque existe alguma parte, sempre eu trago um dedinho da psicologia aqui. Existem coisas que nós não paramos para refletir, mas que faz parte da nossa construção, da nossa cultura, da nossa história. Aí você diz assim, não, isso aqui tá bom, mas se você parasse para analisar, momento terapêutico, por que você tem, por que até aqui tá bom? Será que é porque você está dizendo que até aqui tá bom? Ou existe algo por trás disso? Porque eu vi pessoas se acabando de trabalhar, isso não é saudável. Minha mãe disse que o dinheiro é a raiz de todo mal. Porque eu já vi tanta gente se matar por dinheiro. Lembra? Você está trazendo algo que está lá no seu inconsciente por aqui, ó, tá escondido para o seu dia a dia. E isso, sem você perceber, está te paralisando. Joyce, então tu quer dizer que a gente precisa ganhar mais dinheiro? Precisa. Só que não é morrendo de trabalhar, não. É ganhar mais dinheiro com estratégia, com planejamento, com conhecimento.
Existem formas de ganhar mais dinheiro. Agora, por que eu não estou ganhando, Joyce? Pode ser alguma estratégia que você não conhece ainda, algum conhecimento que você não acessou. Ai, Joyce, eu já gastei horrores com técnicas. Mas essas técnicas, é elas de fato que estão paralisando o teu resultado? Para e pensa, às vezes são crenças. O dinheiro é a raiz de todo mal. Se eu tiver mais dinheiro, todo mundo vai me pedir dinheiro. Ah, eu não quero mais dinheiro porque as pessoas mudam. Ai, porque minha mãe disse, o meu pai, não sei quem, eu já vi gente assim, fulano, ciclano. E aí você vai trazendo para a sua vida histórias de outras pessoas. E você nem nota que essa história que não é sua está te paralisando. Aí você diz assim, não, Joyce, eu tenho muitas histórias que não são minhas, que me paralisam. Quando eu vou ver, eu digo, não, é porque eu sempre fiz assim. Eu? Ou foi outra pessoa, eu vi outra pessoa fazendo, e eu acho que essa é a minha história. Vocês estão entendendo que mentalidade empreendedora é muito mais além do que um conhecimento técnico? São mudanças, ó. Eu vou ter frequentemente de mudar as chaves da minha mentalidade. Gente, aí você para assim, por que que eu não estou tendo resultado? Por que que o meu espaço não é do jeito que eu quero? Por quê? Por que que eu não realizo aquele hobby, aquele sonho? Por que que eu não tenho tempo para cuidar de mim? Por quê? Será que, olha aqui, eu vou voltar para outras crenças, que nem é só financeira, não. Será que você tem a crença de você não merece? De falta de merecimento? Porque, não, pô, eu vou gastar com a minha pele, eu vou gastar com o meu cabelo, eu vou gastar com a minha saúde, se tem tanta gente morrendo de fome, se tem tanta gente que não. Gente, a história, cada um aqui é individual. Nós precisamos deixar que cada um siga a sua história. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu já vivi histórias que não eram minhas. Eu já sofri com pessoas que vivendo ali uma dificuldade, mas a história não era minha. E eu sofria com aquela pessoa e aquilo me paralisava em outros aspectos da minha vida, porque eu achava que eu não merecia. Por que eu vou para um restaurante chique? Por que eu vou gastar dinheiro com essa roupa bonita de marca, se fulano de tal, se o meu esposo, se não sei quem está andando com a roupa mais simples? Presta atenção. Olha como isso aqui é importante. Às vezes a gente não está vivendo a nossa história. Nós estamos vivendo a história dos outros. Verdade. Isso é tão mais profundo do que vocês possam imaginar. Hoje eu falo, né, antigamente eu estudava sobre crenças, e eu achava que era assim, ó, como era que se resolvia crenças? Eu sei que eu tenho uma crença que o dinheiro é a raiz de todo mal. Então eu já sei que o dinheiro não é a raiz de todo mal, então pronto, acabou-se a crença. Quando a gente entra na psicologia, não é você descobrir o que você tem, você afasta o dinheiro, não é. Aí você diz assim: o dinheiro não é o mal, porque o dinheiro é uma ferramenta, eu uso ele. Ele é uma coisa que o mundo me exige que eu tenha. Porque se eu não tiver, eu vou sofrer. Nesse mundo aqui, sim. Aí você diz assim: mas é só isso que eu preciso entender? Não. Isso aí é só a ponta do iceberg. Se você diz que é o dinheiro a raiz de todo mal, ou que você não quer muito dinheiro porque tá bom, você tem que buscar o que é de fato que está por trás dessa sua conversa. Será que você não viu muita miséria? Será que você ainda está presa naquele passado? Será que você não consegue deslumbrar o futuro de ser? Gente, tem gente que não consegue sonhar em ser uma grande gestora de negócio, em ter uma franquia de negócios, em ter um negócio próspero, porque não consegue sonhar, não consegue chegar lá. Tá tão presa, aqui tá bom, que a pessoa não consegue enxergar isso. Isso é tão profundo, que você não consegue compreender numa conversa aqui.
Seria algo ainda mais enraizado. Então, qual é a atividade que eu deixo para vocês aqui? Olhe para o negócio de vocês hoje. Anotem aí. O que não está bom? Ah, não está bom isso, o meu preço não está bom, a minha comunicação não está boa, o meu produto não é bom, minha técnica ainda não é boa, eu não sei gerir ainda, eu não sei ainda ter lucros. Anote o que não está bom. Primeiro ponto. O segundo ponto, tente entender se existe alguma coisa por trás disso, alguma crença, alguma coisa que está te barrando. Exemplo, o meu espaço não está bom. Mas por que o meu espaço não está bom? Por que o meu espaço não é um espaço lindo, maravilhoso, aquilo que de cinema? Por quê? Aí você pensa assim, não, porque isso aqui é o que eu preciso. O que você precisa? O que você precisa é isso? Ou você está ou você está aceitando a situação atual por alguma coisa que você não sabe ainda? Exemplo, eu mereço até aqui, eu não mereço mais do que isso. É até aqui que eu mereço. Então, é isso aqui, esse móvelzinho aqui, esses produtos aqui, porque eu mereço até aqui. Eu só mereço até aqui. Entendeu? Então, mentalidade empreendedora, ela vai além. Por isso, para vocês serem grandes gestoras, serem lucrativas, vocês vão ter que trabalhar isso aqui primeiro. Ó. Se vocês não mudarem isso daqui, infelizmente. Joyce, mas eu já estou tendo um resultado. Imagine quando vocês mudarem isso aqui. Que resultado vocês vão ter? Você ia falar, Carliane? Não, estou prestando atenção. Então, quando vocês mudarem isso aqui, gente, vocês não têm noção do resultado que vocês vão ter. Não tem noção do resultado que vocês vão ter. Saindo dessa escassez, saindo dessa falta de merecimento, desse, até aqui tá bom, saindo disso aqui, vocês vão entender um outro mundo. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para a gente concluir essa conversa. Às vezes a gente não vai num restaurante porque diz assim, eu não tenho coragem de entrar nesse restaurante aí. Eu já pensei isso. Eu já tive esses pensamentos. E aí, quando eu tive a oportunidade de entrar no restaurante, eu olhei para o restaurante, consumi tudo lá no restaurante, o que eu queria, com o meu esposo. Quando eu parei, eu disse assim, meu Deus do céu, nem era tudo isso, assim, em questões de valores. Quantas coisas mais caras eu já paguei na vida? Aí você diz assim, meu Deus do céu, como a gente vive a miséria. Oi, Renata. Renata ligou aí. Ih, o neném deitado. Aí você pensa assim, meu Deus, como eu me acostumei a viver com o mínimo necessário. Sendo que eu posso alcançar mais. Eu posso ter várias experiências na minha vida, mas eu me desbloqueei para viver essas experiências. Na mesa das especialistas que a gente teve no último encontro, teve uma pessoa que disse assim, eu nunca me imaginei em um restaurante assim. Gente, e a conta do restaurante, vamos supor, eu vou dividir, vou falar a minha, que a minha foi uma das maiores, assim, mais ou menos. Não chegou a R$100. Não chegou a R$100. E eu comi coisa chique, viu? Coisa bonita mesmo. Drink, não sei do que, isso, aquilo, outro. Foi coisa bonita. Bonita e gostosa. Tava boa mesmo. A comida era boa mesmo. Mas aí você diz assim, eu nunca me imaginei num restaurante desse. Aí quando você olha para a conta, diz R$100. Menos de R$100. Aí você diz, meu Deus do céu. Aí você imagina assim, como eu não me permito experienciar novas coisas, novas oportunidades, novos mercados, novos negócios, novas parcerias, novas sociedades, novos clientes, novos públicos.
como eu não me permito? É muito mais eu não me permitir do que eu conseguir. Porque no momento que eu desbloqueio, quando eu alcanço, eu digo, meu Deus do céu, eu não acredito que eu passei tanto tempo vivendo aquilo, sendo que estava aqui, ó. Batei e a porta se abrirá. E eu só não batia. E às vezes eu até batia e saía correndo, porque eu não me achava merecedora daquilo. Gente, isso é profundo demais. Isso é muito mais do que só olhar para as finanças, só olhar para um negócio, só olhar para uma técnica. Isso é mentalidade. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Se vocês mudarem a mentalidade de vocês, eu garanto que vocês vão ter os resultados que vocês querem, que vocês almejam. O resultado que você está buscando. Tudo aquilo que você um dia dormiu e sonhou, aquele empreendimento lindo, aquela franquia, aquele resultado, aquele lucro, aquelas viagens. Tudo aquilo. Esses sonhos aí não são só para os outros. Para outras pessoas, vocês também podem alcançar. Mas vocês precisam mudar a mentalidade para alcançar tudo isso que já é de vocês. Tá lá, tá guardado, esperando. Mas vocês precisam acessar, tocar. Essa é a minha mensagem para vocês. Mudem a mentalidade. E aí, vocês querem falar alguma coisa? Eu já falei demais. Falar alguma coisa, Renata? Essa questão do restaurante, Jorge, hoje eu cheguei, né, fui resolver umas coisas de manhã, aí cheguei no salão já no horário do almoço. Aí eu disse, eu vou almoçar ali num restaurante. É um dos self-service mais caros aqui de Icaraí. Aí ela, tu vai almoçar lá? Ah, eu vou contigo. Aí eu, tá bom. Aí eu botei o meu prato, tudo. Quando ela sentou na mesa, ela, mulher, quanto foi que deu o teu? Eu disse, deu só 20 e pouco. Ela, meu Deus do céu, muito caro, muito isso. Eu disse, olha, tu passa o dia na bunda ali, sentado, trabalhando, trabalhando. Será possível que tu não merece comer uma comida melhor, pelo menos uma vez por mês? Sem reclamar, pelo menos, do preço? Ela é mesmo, né? É. Aí eu já estava precisando conversar com ela, aí foi assim a oportunidade de eu desabafar com ela e falar para ela a melhoria que ela teve, o que ela ainda está tendo, porque ela é uma pessoa bem complicada e meio que depressiva. Aí a gente tem sempre que estar conversando com ela. Aí hoje eu joguei uns pontos para ela do que ela precisava melhorar, do que os clientes falavam e tudo. Aí ela foi, pagou e tudo. Ela, é mesmo, né? A gente merece pelo menos uma vez no mês comer uma coisa boa. Eu disse, pois é, mulher, não é 20, 30 reais que vai te deixar mais pobre ou mais rica, não. A gente tem esse direito, porque a gente trabalha já para isso também. Não é só para pagar a conta, não. É para a gente ter o nosso conforto, para a gente comer bem, para a gente sentar em algum lugar e conseguir comprar sem estar reclamando. Ela é mesmo, né? Ela ainda bem que eu comecei a trabalhar contigo, porque de um ano para cá, porque tem um ano que ela está trabalhando comigo, de um ano para cá eu já melhorei tanto, eu disse, graças a Deus. Tá vendo? Gente, pelo amor de Deus, como a gente entrou num sistema de falta de merecimento, né? Trabalha muito e parece que não merece uma coisa boa, uma roupa boa, coisas boas, porque se a gente, olha aí, como é que eu posso querer dar o melhor serviço, o melhor produto para o meu cliente se eu não mereço? Olha aí como existe um choque. É. Ai, não, o que eu entrego é de qualidade, a experiência. Minha filha, nem você merece essa experiência. Você não se dá o direito de merecer. Então, você acha de fato que você entrega isso? Não. Você só entrega quando o processo passar de dentro para fora. Entendeu? Esse é a grande chave que vocês precisam mudar. E isso vai refletir em todos os aspectos da vida de vocês, pessoal e profissional. Ponto. Todos os aspectos. Acho que foi semana passada, acho que está com uma semana. Eu saí do salão 4h30 da tarde, aí eu disse, menina, quer saber de uma coisa? Vou mudar. Fui lá no Centrofest, comprei
2 macacão, comprei um saltinho, eu disse, a partir de hoje vou trabalhar diferente. Todas as minhas clientes que ainda não passou por mim, que tá passando esses dias, ela, vale como tu tá diferente, vale como agora tu tá de fardinha. Eu disse, saí do jaleco, agora vou andar assim, assim é meu fardamento. Aí quando eu cheguei lá, eles disseram assim, por que tu não me avisou pra gente comprar tudo igual? Eu disse, porque vocês passaram quase um mês falando e não foram. Eu fui lá e comprei, agora vocês querem. Eu disse, vamos todo mundo que eu sei onde é que tem. Aproveita, eu compro mais. Aí fica, mas agora não. Mas agora eu não tenho dinheiro. Eu disse, tá vendo? Se a gente não se impor e fazer. Aí ontem eu já estava fechando aqui com a empresa para fazer os meus cartões de visita. Porque eu tenho, mas é naqueles papelzinho mesmo A4, né? Uhum. Aí eu estou fazendo cartão de visita mesmo, com o modelo do meu Instagram, com os procedimentos que eu faço, bem bonitinho, com QR Code. Aí a minha cunhada disse assim, tu tá fechando isso aí? E quando chegar, elas vão dizer, por que que tu não falou? Eu disse, porque eu já venho falando, todo mundo tem que ter seu cartão. Porque lá no espaço não é só eu que trabalho. Então, todo mundo tem que ter seu cartão com seus contatos. E eu já falei para fazer um do espaço, mas elas não quis. Então, eu estou fazendo o meu, eu estou fazendo para mim, estou fazendo para minha melhoria. Aí, quando a gente chega lá com alguma coisa diferente, aí elas ficam, e por que que não falou? Eu disse, eu estou falando, eu estou avisando para vocês o que é que a gente tem que fazer, o que é que a gente tem que melhorar, mas vocês não sabem reclamar. Tá vendo? E aí, qual é o sistema que elas estão vivendo ainda? E aí, Carliane, você que está junta, você que está vivendo esse sistema com elas, o que é que você tem que fazer? Você não pode se deixar seguir esse sistema. Continue no sistema de mudança de mentalidade, porque senão você regride. Aí agora eu estou pagando outra mentoria, eu vou começar agora dia 30 de junho. Aí eu até postei hoje, a menina, o que tu já vai fazer aqui? Eu disse, outra mentoria. Mulher, tu tá só fazendo mentoria, só fazendo mentoria. Eu disse, a gente tem que crescer, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, não é só estar naquilo. Porque eu fiz uma mentoria, não vou fazer nunca mais. Porque eu fiz um curso, não vou fazer nunca mais. Eu disse, eu estou me formando em outra área, então eu preciso também ter estudo daquilo, saber mais de como vai ser o meu financeiro daqui para frente, porque vai mudar procedimento, porque eu vou mudar meus valores. Tem cliente que hoje chega para mim e diz assim, quanto é que está a tua mãe? Disse, ainda está nesse valor. Vai ter reajuste. Aí tem cliente que diz assim, já está mais na hora de fazer reajuste, realmente. Aí tem gente que na parte de depilação ainda está nesse valor, todo mundo fica, ainda está, mas vão aumentar a partir do mês do ano, a partir de julho. Vou fazer aqui uma revisão de tudo dos procedimentos, dos valores aumentando, e vai sim ter reajuste. Todo mundo já está preparado para o reajuste. Então, e engraçado, foi uma cliente que eu acho que tem uns 16 anos que eu sou manicure, eu acho que tinha uns 10 anos que ela era minha cliente. E no decorrer de mudança, ela sumiu. Aí semana passada ela me achou. Ela não acredita que tu tá aqui. Aí ontem ela marcou a unha e fez, né? Aí ela olhou pra mim quando terminou a unha, ela, mulher, aonde foi que eu te perdi? Nesse caminho todo de onde eu te perdi. E tu aqui há mais de 2 anos, eu disse, acho que tu me perdeu quando eu fui embora para São Paulo, que eu comecei a trabalhar a domicílio. Quando eu montei o meu espaço, eu falei para todo mundo, só que eu não tinha mais o teu contato. Aí ela, pois é, mas agora eu te achei. E graças a Deus eu vou voltar de novo. Eu disse coisa boa. Então, pronto. Mas essa é a mudança, entendeu? Então, gente, foi um prazer aqui bater esse papo com vocês, conversar sobre essa mudança de mentalidade. É algo que eu acredito profundamente que gera resultado. Gera resultado para mim. As pessoas sempre dizem, Joyce, tu fala de finanças. Gente, finanças é algo ainda muito mais profundo do que uma planilha. Finanças não é só planilha, finanças não é só cálculo, finanças começa aqui. Eu tenho que mudar de dentro para fora para poder tomar melhores decisões e isso refletir no meu financeiro.
tá? Então, a gente vai ter outros momentos para falar ainda mais, porque hoje eu falei basicamente de mudança de mentalidade, mas eu vou marcar outra aula com vocês para a gente falar sobre finanças também, porque isso é extremamente importante. Calcular preço, mudança de tabela, tudo isso aí faz parte de cálculo de preço. E é importante que vocês tenham esse conhecimento para que vocês não percam dinheiro. E todo mundo ganhe, você e o cliente. Todo mundo fique satisfeito, tá certo? Foi um prazer, gente, ter vocês aqui comigo nessa mentoria. Muito obrigada pela fidelidade, pelo esforço, que eu sei que existe um esforço de vocês. Muito obrigada pela vinda de vocês. Qualquer coisa, essa aula está gravada, eu vou disponibilizar. Também fico disponível no grupo, caso você queira tirar alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, fiquem à vontade, falem comigo, eu estou sempre disponível para ajudar qualquer um de vocês, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.